Pessoal, eu me chamo Rose. Aqui no canal eu compartilho as minhas experiências no meu caminhar pela expansão da consciência, nessa jornada de autoconhecimento. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero compartilhar o meu aprendizado com este livro maravilhoso do mestre Eckhart Tolle. Para mim ele é um mestre, um iluminado. O nome do livro é Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. Esse livro, para mim, é um amor. Eu aprendi muito com esse livro e eu li todo ele e eu sempre volto para ler mais uma vez alguma parte, algum capítulo, porque realmente é um despertar. O primeiro livro do Eckhart que eu li foi O Poder do Agora. Já fiquei, surpresa e aprendi muita coisa e foi um tapa quântico aqui na minha face. Mas quando eu li esse livro, Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, foi um super tapa quântico, né? Mas no bom sentido, tá bom, gente? Eu não vou, claro, nesse vídeo compartilhar todo o meu aprendizado sobre o livro, não. Mas fica a dica para quem quiser despertar a consciência, para quem está na jornada e não leu esse livro ainda, super recomendo, vai te ajudar demais, tá bom? A leitura é fluida, é um livro de fácil entendimento e a energia do Eckhart Tolle é possível senti-la quando a gente está lendo o livro, tá bom? Enfim, eu quero falar sobre o corpo de dor. Quando eu li esse livro e Eckhart falava do corpo de dor, eu entendi que ele ensinava a respeito do corpo de dor. Ele fala do corpo de dor que existe em cada um de nós, que esse corpo de dor ele é transmitido, né, de geração em geração, e que esse corpo de dor também existe no planeta como um todo, né? Quando a gente vê coisas se repetindo, guerras, por exemplo, é o corpo de dor que não foi curado lá atrás, então ele fica se repetindo. Falando especificamente do corpo de dor que cada um de nós carrega, e eu ouso dizer que cada ser humano que está neste planeta Terra carrega um corpo de dor. Do contrário, não estaríamos aqui. Afinal de contas, eu aprendi nesse meu processo de autoconhecimento que não está finalizado, porque enquanto eu estiver aqui na Terra eu estaria aprendendo e me curando. Eu aprendi que todos nós estamos aqui para nos curarmos. Então, eu vou trazer o ensinamento do Eckhart Tolle a respeito do corpo de dor para as constelações sistêmicas, porque envolve diretamente a minha história, né? Que é o que eu compartilho aqui. Quando eu li esse livro do Eckhart Tolle, me emocionei, eu chorei, eu falava realmente tem corpo de dor em mim, como que eu ressignifico isso, porque ele explica que a gente tem que liberar esse corpo de dor e entender que o corpo de dor, depois que você cura, ele tá ali, né? E você tem que ter consciência que existe esse corpo de dor em você, né? E temos que ter essa consciência e no sentido de entendermos que o corpo de dor existe, mas nós não somos o corpo de dor. Então, talvez você esteja se perguntando, mas Rose, o que você está falando em corpo de dor? O que é esse corpo de dor? Gente, corpo de dor é tudo que nos causa dor, sofrimento, né? É tudo que aconteceu lá na nossa infância, por exemplo, e que mesmo inconscientemente nos faz sofrer, nos impede de ir adiante. Porque a nossa consciência, a nossa alma, né, está aprisionada naquele momento onde aconteceu aquela dor, aquele trauma. Isso é corpo de dor, é algo que a gente vem carregando por uma vida inteira e não para olhar e para curar. Às vezes, é um corpo de dor do nosso sistema familiar. Dores de todos os tipos, pode ser dores relativas ao amor, relativas aos sofrimentos de escassez, de fome que nossos antepassados passaram. Passar fome é um corpo de dor, né? De mulheres que foram abusadas, é um corpo de dor feminino, entendem? É um feminino ferido. Isso é corpo de dor. É tudo que causou dor dentro do nosso sistema familiar e na nossa própria vida. Então, às vezes, uma pessoa não teve necessariamente uma infância dolorosa, sofrida, mas ela carrega um corpo de dor do sistema familiar dela, entende?
Às vezes, as mulheres do sistema familiar dela sofreram, né? Violências. Às vezes, outros membros do sistema familiar sofreram. Então, são corpos de dor que não curados, que podem, inclusive, e aí trazendo para o conhecimento sistêmico, eu entendi que o corpo de dor ele pode ser, sim, transmitido de geração em geração, né? E enquanto alguém não para e não olha para curar essa dor, isso vai se repetindo. Então, o que Eckhart explica aqui no livro? Que quando uma pessoa tem um corpo de dor muito pesado, ela tem maior chance de despertar espiritualmente. E aí eu me coloco na situação. Porque aqui no meu canal, eu não falo só de pensamento sistêmico, conhecimento sistêmico. Eu falo de tudo que eu aprendo, tudo que eu aprendi, tudo que eu aplico na minha vida. É o meu compartilhar, tá bom? Então, eu vejo que tudo que eu estudo, filosofia runa, Eckhart Tolle e mestres como Bob Proctor, que está falando de prosperidade, né, de entendermos que somos seres espirituais, Tony Robbins e Neville Goddard, gente, tantos outros. No final das contas, tudo que eles ensinam e o próprio Kybalion, tudo que é ensinado sobre a filosofia hermética, por exemplo, fecha. Tudo se reúne, todos esses ensinamentos, todos esses conhecimentos que eu mencionei muito rapidamente aqui, eles se conversam, né? Fecham no sentido de se conversarem. Eu consigo ligar cada ensinamento, cada entendimento que eu cheguei, eu lembro, eu li o livro tal que falava sobre isso também de uma outra forma. Eu li o Kybalion, que na verdade que tudo é mente, que o universo é mental, né? Então eu entendi e consigo, quando eu estou lendo um livro de Eckhart Tolle, consigo quando eu estou estudando Bert Hellinger, que, nossa, todos eles estão dizendo a mesma coisa. É muito bom isso, gente. A expansão da consciência é uma coisa maravilhosa, né? Então, para fechar o raciocínio a respeito do corpo de dor, o que aconteceu comigo? Mesmo eu lendo, por exemplo, estudando o maravilhoso do Eckhart Tolle, eu tive que olhar mais para dentro. Eu tive que mergulhar para dentro de mim mesma. Para um encontro do meu eu externo com o meu eu interno, com o meu ser interior, com a minha alma. Porque eu li, eu entendi o que Eckhart Tolle ensinou, mas ainda eu não tinha conseguido, com a leitura somente, transmutar. Mas foi uma virada de chave para mim ali. E aí, mergulhando no conhecimento sistêmico, estudando Bert Hellinger e entrando nas constelações sistêmicas e sendo constelada, inclusive, né, gente? Porque quando eu preciso, eu também sou constelada. Entendendo o meu sistema familiar, aí eu cheguei à conclusão, e eu entendi, e eu compreendi que, sim, eu tinha muitos corpos de dores, eu não tinha um corpo de dor. Eu tinha corpo de dor da minha própria infância, né? Na minha primeira infância as coisas não foram fáceis, foram desafiadoras, a minha adolescência também, na juventude também, e assim foi se repetindo, porque eu nunca tratei o que aconteceu lá atrás. E aí também eu concluí que além do corpo de dor que eu carregava por tudo que tinha acontecido comigo na minha infância, adolescência e juventude, eu trazia comigo o corpo de dor do meu sistema familiar, da minha mãe, das mulheres do meu sistema familiar e do meu papai também. Então eu carregava corpo de dor, que são as memórias do nosso sistema familiar, que uma vez não curada, uma vez não olhada e curada, ela se repete nas próximas gerações. Então eu também carregava esses corpos de dores, além daqueles que eu experienciei diretamente. O abandono da minha mãe, o abandono do meu papai também foi um corpo de dor. Foram corpos de dores que eu também vinha somatizando, né? Vinha carregando ali. Então, com o ensinamento do Eckhart Tolle e mais o ensinamento de Bert Hellinger, o conhecimento sistêmico, as ordens do amor, entendendo as constelações sistêmicas, entendendo o meu sistema familiar, compreendendo, chegando à compreensão e ao entendimento, eu consegui ressignificar os corpos de dores, os meus próprios, as minhas próprias experiências e do meu sistema familiar. Não tem uma chave mágica, pessoal, que a gente vai virar e vai acabar com tudo, não. Todas as experiências eu vivi, mas eu não sou o corpo de dor. Eu não sou o que aconteceu comigo. Foram experiências que eu vivi
E tá tudo bem, e tudo foi como foi, e isso a constelação sistêmica, o conhecimento sistêmico ensina. E eu compreendi o que aconteceu no meu sistema familiar e compreendi que eu não preciso ficar repetindo padrões de dor, de sofrimento. Mas para isso eu tive que estudar, eu tive que olhar para dentro, eu tive que entrar num processo de autoconhecimento e olhar para mim mesma, assumir a responsabilidade de que tudo aconteceu, mas não tem culpados, não tem vítimas, não tem bandidos aqui. E que eu poderia ressignificar tudo e que o poder de mudar, de ressignificar é único, exclusivamente meu. Entendem? Então, reunindo todo esse conhecimento, chegando ao entendimento, aceitando tudo como foi e entendendo que o poder para a mudança era meu, eu consegui ressignificar. Aí talvez você me pergunte, Rose, quer dizer que está tudo ótimo então? Não tem mais dor em você? Não, gente, não é isso. Enquanto nós estivermos aqui no planeta Terra, nós teremos que ressignificar alguma coisa, pois nós estamos aqui, foi a conclusão que eu cheguei, para nos curarmos, entende? Só que quando a gente chega ao entendimento, quando a gente estuda, quando a gente adquire sabedoria, né? Porque daí não é só conhecimento e obesidade mental, é a sabedoria por meio do aprendizado, ali da prática, né? Colocando em prática na nossa vida. Quando os desafios aparecem em nossas vidas, fica mais fácil administrá-los. E o que aconteceu comigo hoje, eu utilizo como experiência. Quando eu falo disso, é para compartilhar com outra pessoa de que é possível se curar, é possível ressignificar, porque eu fiz isso, eu tenho lugar de fala. Se eu conseguir olhar para a minha infância, para a minha adolescência, para a minha juventude e acolher tudo o que aconteceu e honrar tudo o que aconteceu, honrar a minha infância, honrar o meu sistema familiar, você também consegue. É possível. E a vida fica mais leve. É assim que a gente consegue ter uma vida mais fluida, tá bom? Em harmonia, de paz. A primeira coisa que eu busco na minha vida, sempre agora, é paz, harmonia. Porque se eu estou no meu centro, se eu tenho leveza, se eu estou em paz, todas as outras coisas vão se resolvendo, tá bem? Esse é o meu compartilhar de hoje. Eu vou deixar depois anotadinho aqui o nome do livro, do Eckhart Tolle, maravilhoso. E eu super recomendo essa leitura, tá bom? Um abraço de luz. Que o Pai, Mãe, Divina Consciência abençoe a todos vocês abundantemente, poderosamente. E fiquem com Deus e vamos nos curar, tá bom? Fica carregando o corpo de dor não. Olha para ele, ressignifique, é possível. Um beijo.